Dessa forma, nós estamos, nesse momento, iniciando, através da Igreja Batista Ágape, em Indaiatuba, no dia 18 de abril de 2021, o culto, a palavra. Esse culto ele é gravado e estará amanhã no nosso canal da YouTube. Você, por favor, compartilhe essa palavra, que é a palavra revelada de Deus, incentive a inscrição de irmãos, de amigos, de parentes, dos alvos que nós oramos para que se convertam, para que se reconciliem. Amém? Importante a gente compartilhar a palavra, porque Deus ele usa a nossa ministração, a nossa palavra, a nossa oração, a sua oração, a sua palavra, o seu devocional, para que as pessoas encontrem ou reencontrem a Deus, através do sangue do Cordeiro. Hoje a mensagem que Deus, Ele quer, Ele deseja colocar em nossos corações, é uma declaração de amor, amados. Uma declaração de amor a respeito de um servo, de um filho de Deus, que amava o seu ministério, que amava Deus, que amava o Espírito Santo do Senhor, que amava Jesus Cristo e evidentemente que continua amando, porque está na glória com Jesus Cristo, com Deus. E que essa declaração que nós estaremos lendo, ela com certeza pode ser a minha e a sua declaração. Então se aproprie dela, se aproprie da palavra do Senhor. Essa declaração de amor, ela pode ser minha, sua, da minha família, da sua família, dos meus filhos, dos seus filhos. Amém? Nós vamos então, e eu gostaria que a igreja abrisse a segunda carta aos Coríntios. A segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Nós estaremos lendo essa declaração de amor do apóstolo Paulo. Nós estaremos lendo todo o capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, a partir do verso 1, amados. Eu peço que você, por favor, depois de lermos a palavra, você continue com a sua Bíblia aberta, que nós estaremos gradativamente explorando esse texto, meditando nesse texto. 2 Coríntios 5, a partir do verso 1. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E, por isto, neste tabernáculo gememos, desejando muito ser revestidos na nossa habitação celestial, se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Pois nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito Santo. Por isso temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis, e Ele quer presentes, quer, na verdade, ausentes, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Verso 11, e assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus, e espero que também sejamos reconhecidos
na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês, pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vocês. Verso 14: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Ora, verso 18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, nos levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra de reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pai, em nome de Jesus, é um privilégio nessa noite, nós como igreja, como corpo de Cristo, estarmos na sua presença, Espírito Santo. Estamos aqui te cultuamos na abertura, te cultuamos através dos levitas, dos louvores, dos cânticos, te louvamos através do seu dízimo, da sua oferta, já consagramos tudo a ti, já consagramos o nosso louvor, já consagramos a nossa adoração, já consagramos, Pai, tudo. Já consagramos a nossa vida e consagramos agora a sua palavra. Que o próprio Espírito Santo do Senhor esteja movendo nossos corações. E que nada, absolutamente nada, venha interferir. Porque a sua palavra é viva e eficaz. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Nós acabamos de ler o capítulo 5 dessa carta aos Coríntios, que foi escrita por um apaixonado por Jesus Cristo. Ele era realmente apaixonado, o apóstolo Paulo, e em todas as suas epístolas, em todas as suas cartas, a gente pode ver esse amor de perseguidor aos cristãos que era, como judeu, que perseguia os cristãos. Ele virou o maior evangelista, igreja. Ele virou o maior apóstolo, ele virou o maior missionário de Jesus Cristo. Eu oro nesse momento, para que todos nós que estejamos ouvindo essa palavra, que estejamos aqui presentes junto com o Espírito Santo, não é? Que nós estejamos com os nossos ouvidos atentos, para que a gente aumente cada vez mais esse amor a Cristo, que a gente gere cada vez mais paixão por Jesus Cristo. Essa é a minha oração, que a gente se apresente com mais fervor, com mais amor. Amor a Jesus Cristo, temor a Jesus Cristo, vontade de caminhar com Jesus Cristo, de louvar com Jesus Cristo, de adorar com Jesus Cristo. Essa é a mensagem, este é o tema da mensagem que o Espírito Santo coloca no nosso coração hoje. E que essa mensagem vem do alto, vem do Senhor. E o apóstolo Paulo, quando escreve essa segunda carta aos Coríntios, amados, é uma coisa maravilhosa, porque ele escreve com alegria, ele escreve com prazer. Quando ele escreve essa segunda carta aos Coríntios, ele estava alegre em saber. Ele tinha acabado de saber por intermédio de Tito, seu fiel escudeiro,
missionário, o evangelista Tito, que os coríntios, que a igreja de Corinto havia o quê? Aceitado de bom grado todas as recomendações da primeira carta. Ele ficou entusiasmado, ele ficou, puxa vida, não é? Ele ficou muito alegre, muito feliz em Cristo Jesus. Por quê? Porque foi uma carta difícil. Foi uma carta realmente que pedia correção à igreja. Mas quando o Tito falou, não, Paulo, eles aceitaram, estão mudando, glória a Deus, ele ficou maravilhado. Porque nós, com esse ministério, amém, apostolado, pastoral, de presbitério, não é? Nós ficamos absolutamente alegres e contentes. Porque Paulo, nessa segunda carta, ele começa a defender a sua integridade e reforçou o prazer e a autenticidade do seu ministério. E aqui vai a primeira mensagem, amado, para mim, para minha família, para você, para sua família. Nós temos que acreditar no nosso ministério. Diga um amém onde você está. Eu e você, nós temos que acreditar no nosso ministério. Aconteça o que acontecer, falem o que falem, pensem o que pensem. Absolutamente nada deve e vai nos desviar do amor de Cristo. E circunstâncias e pessoas tentam, não é? Fazer com que a gente desista, com que a gente se desvie. Mas em nome de Jesus eu estou falando para você, para a nossa igreja, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, e todos aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo. Não desista do seu ministério. Está difícil? Amém. Vamos continuar orando. Se você tem certeza do seu ministério, e eu já disse isso, ministério pastoral, de presbitério, diaconato, nós temos o quê? Que continuar firmes, como Paulo. Porque Paulo, quando escreveu a primeira carta, ele foi, e evidentemente, ele foi dirigido pelo Espírito Santo, mas é uma carta dura. É por isso que o tom, e eu convido você, igreja, a ler a segunda carta aos Coríntios, o tom dos primeiros capítulos dessa segunda carta, ele é um tom carinhoso, delicado, alegre, amoroso. E o Espírito Santo nos traz hoje que ele mesmo vai extrair o melhor do capítulo 5, que é uma mensagem de quê? De amor, de fé, de esperança. Não só do agora, mas o que há por vir. E é exatamente isso que Paulo ele começa a falar no verso 1. Por favor, igreja, acompanhe comigo o verso 1, agora de uma forma mais de meditação, no capítulo 5, que diz: pois sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eternas nos céus. O que ele está querendo dizer aqui, que a nossa casa terrestre, ela não foi feita por mãos de quê? De homens. Esse corpo, esta casa terrestre foi feita pelo sopro do Espírito Santo de Deus. E esse corpo terrestre, ele é o quê? Temporário. Eu e você somos temporários nesse corpo. E é contrastado com o corpo ressurreto, glorificado e eterno, que é o que me espera e o que te espera. Diga um glória a Deus onde você está, porque o nosso corpo será ressurreto, nós estaremos ressuscitando em Cristo Jesus, glorificado pela glória de Deus, a glória que representa a presença de Deus. Nós estaremos, após a nossa morte, imediatamente sendo o quê? Estaremos na ressurreição, indo para Jesus Cristo, indo para Deus, indo para o Espírito Santo, glorificado na presença de Deus na eternidade. Então, na verdade,
não é? É importante nós entendermos que esse tabernáculo é a cabana de Deus que habita em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então é isso que o apóstolo Paulo está querendo, em amor, falar, puxa vida, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos tabernáculo de Deus. E ele continua no verso 2 dizendo, e por isso nesse tabernáculo gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Por que gememos? Porque às vezes carregamos fardos. Porque às vezes o quê? Temos as nossas aflições. Porém, igreja, nós como cristãos, nós temos sim a paz de Jesus Cristo. Nós temos a certeza, igreja, que nada nos abaterá. Nada. Angústia, gemidos, nada, absolutamente nada. Provações nenhuma. A gente pode sentir como a gente sente, mas a gente sabe, né, com quem é a vitória e onde é a vitória. E a vitória é aqui, é agora, é no reino. Porque haverá redenção minha, haverá redenção sua. Amém, igreja? Né? E nós seremos revestidos do quê? Olha o verso 3. Nós só seremos revestidos se, acompanha comigo o verso 3, se de fato formos encontrados vestidos e não nu. Por quê? Esse ser representa o quê? Continuarmos o quê? Permanecendo na palavra, com amor, com essa paixão que o Espírito Santo vem falar para mim e para você hoje. E é isso que deve me mover, igreja. É isso que deve te mover. Paixão por Jesus Cristo. Paixão por Jesus. Amém, igreja? Nós temos que ser apaixonados. Pois, verso 4, pois nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Por mais que sabemos que estaremos com o corpo glorificado eternamente com Deus, nós deveremos o quê? Resistir firmes. Amém? Como soldados, mesmo com gemidos, mesmo angustiados, e principalmente, igreja, com a convicção do nosso ministério. Nós devemos resistir, não é? Com esse amor que só Jesus Cristo, só Ele pode exalar na minha vida e na nossa vida. Pois, verso 5, pois foi o próprio Deus que nos preparou para isso, dando-nos o penhor do Espírito. Sabe o que é penhor, igreja? Você sabe o que significa penhor? Garantia. Garantia do Espírito Santo soprando paz. A garantia do Espírito Santo que Ele vai completar tudo aquilo que Ele começou na sua vida. Amém, igreja? Diga um amém. Jesus, o Espírito Santo, eles são fiéis. Deus é fiel e justo. Amém? Não existe circunstância, não existe gemido, não existe angústia, não existe aflição. Esses versos são lindos, pois Paulo está esperando com alegria e amor, esperança, trocar o seu corpo temporário e mortal pelo corpo imortal. Tá certo? Olha que coisa maravilhosa. Ele tem essa certeza, que eu e você também tenhamos essa certeza. E Paulo se alegra com isso. Isso é motivo para que eu e você tenhamos esperança. Porque logo, logo, cada um tem, não é? Se Jesus não voltar hoje ou amanhã, cada um terá o seu tempo. Cada um terá a sua hora que estará sendo o quê? Arrebatado estar, né? O Espírito Santo com Deus, com Jesus Cristo. É exatamente isso que Paulo, ele se alegra e está querendo compartilhar comigo e com você. Por isso que esse amor tem que ser pulsante, tem que ser um amor genuíno. E ele continua nos versos 6, 7 e 8, olha que maravilhoso. Por isso temos sempre confiança. Confiança, igreja. E sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim,
temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Precisamos andar com fé. Eu sempre insisto que esse culto é do Espírito Santo. Como é que foi a ministração da abertura desse culto? Com Pedro andando aonde? Nas águas. Na verdade, Jesus Cristo estava desenvolvendo o quê? A fé. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava andando, sim ou não? Mas quando ele começou a olhar a circunstância onde ele estava, ele começou a afundar. Falou, meu Deus, eu estou andando sobre as águas. Ele parou, o negócio começou a afundar. Conosco é a mesma coisa. Agora, Pedro ele estava olhando Jesus Cristo. Agora e nós? A nossa fé tem que ser maior do que Pedro, porque nós não estamos vendo Jesus Cristo. Não é? Se você faz esse comparativo, a nossa fé tem que ser maior. Porque apesar de Jesus Cristo não se encontrar de modo visível nos dias de hoje, não há outra alternativa senão vivermos pela fé. Vivemos pela fé na realidade de sua presença conosco. Que coisa maravilhosa! E na certeza do cumprimento de todas as suas promessas. Eu vou repetir, igreja, que isso entre nos nossos corações. Nós vivemos por fé na realidade da presença de Jesus Cristo de estar conosco. É essa fé. E na certeza do cumprimento de quê? De todas as suas promessas. Que coisa maravilhosa! É por isso que sem fé a gente não agrada a Deus. E por mais que aconteçam angústias, por mais que aconteçam situações adversas, pestilências, nós temos sempre que nos fortalecer. Vamos ao verso 9. É por isso que também nos esforçamos para ser o que? Agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. Então, na verdade, nós precisamos, para ter essa fé, para estar com Ele, nos esforçarmos. Deve haver um esforço para nós ouvirmos a palavra, para nós lermos a palavra, para nós orarmos, para nós jejuarmos. E deve-se ter o quê? Um esforço. Porque é necessário, no verso 10, que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para cada um receba o dom, o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O que quer dizer isso? Eu e você, o cristão, o genuíno cristão, ele não será julgado, ele se apresentará ao tribunal de Cristo para receber o quê? Uma coisa chamada o quê? Galardão, que é relacionada a boas obras. Porque nós já temos a salvação, não é a boa obra que salva. Nós somos salvos pela fé, por essa fé. Mas nós nos apresentaremos ao tribunal de Cristo, de Jesus Cristo, falando, Senhor, que galardão o Senhor tem para mim? Então, João, então, Paulo, então, Elias, então, Vladinei, então, Giovanni, então, Ana, então, olha, você fez isso, você fez aquilo, você orou, você fez, você aconteceu, puxa vida, eu estou aqui, ó. Não é condenação, é presente, é galardão. O que vai ser, nós não sabemos, mas nós teremos. É por isso que é importante nas reuniões dos grupos AMES, toda sexta-feira que nós estamos, das 20 a 22, das 20 a 21, 1 hora, igreja. Nós estamos estudando, entendendo o DNA do intercessor, o que precisamos ser para ser esse intercessor. Por quê? Para que dentre tantos objetivos oremos, estejamos orando para conversão e reconciliação de um parente, de um filho, de um irmão, de um pai, de uma mãe. Esse é o objetivo. Observe o verso 11, e a palavra de Deus vai se fechando, e assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas
Somos plenamente conhecidos por Deus e espero também que sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Nos apresentando com reverência, respeito e humildade, Deus nos auxiliará, Ele nos ajudará nessa intercessão e nessa oração. Amém, igreja? É por isso que é importante nós participarmos, nós orarmos, nós clamarmos, nós entendermos. E aqui o Espírito Santo nos leva ao ponto alto dessa mensagem, aquilo que realmente ele está presente aqui nesse culto, que é o verso 14. Acompanhe, por favor. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. O ponto alto da mensagem, o amor de Cristo deve o quê? Nos dominar. O amor de Cristo deve dominar a sua igreja. O amor de Cristo deve nos constranger. O amor de Cristo deve nos constranger. Esse amor deve nos controlar. Ele nos torna forte. Esse amor deve me constranger e deve te constranger, ele deve me dominar para que a gente se mantenha dentro dos limites das nossas vidas, dentro da palavra do Senhor. Amados, esse amor de Jesus Cristo que me mantém e que te mantém dentro dos limites da palavra. Sem esse amor, não há como. Sem o amor de Cristo nós estamos fora do reino de Deus. Deus aqui está considerando que nós, os cristãos, nós morremos em Cristo, a fim de que possamos viver para agradar a Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, olha o que Deus espera da minha vida e da sua vida. Deus espera que a gente morra em Jesus Cristo, para que a gente alegre a Deus, alegre Jesus Cristo. A pergunta é, nós estamos realmente alegrando a Jesus Cristo? Essa pergunta é para mim também, igreja, não é só para você. Eu estou realmente agradando por completo Jesus Cristo? Igreja, você está realmente agradando a Jesus Cristo? Amada igreja, presta atenção no que eu vou falar, em nome de Jesus. Apenas e tão somente o amor de Jesus Cristo é capaz de nos mudar. Só. É só Ele. Só Ele é capaz que a gente faça diferente, que a gente haja diferente. E por quê? Porque nós não podemos ficar indiferentes perante o amor de Jesus Cristo. Não tem como, igreja. Não há como nós ficarmos indiferentes quando nós temos genuinamente o amor de Jesus Cristo. Observe o verso 17, por favor. E assim, com esse amor de Cristo, com esse amor genuíno de Jesus Cristo nos nossos corações. E assim, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram. Eis que se fizeram o quê? Novas todas as coisas. Quantas vezes você ouviu isso? Quantas vezes você cantou isso? Quantas vezes você falou isso? Tudo se faz novo na minha vida e na sua vida. Nova criatura somos em Jesus Cristo. Amém, igreja? O que me move, o que te move, o que me muda, o que te muda não é ir na igreja. Ajuda, puxa como ajuda. Participar do AME, muito. Culto de estudo e oração, fundamental. Culto de celebração, necessário. Tudo é necessário. Tudo. Mas o mais necessário para que tudo isso tenha um efeito na minha vida e na sua vida é o amor de Jesus Cristo. Não adianta eu vir na igreja, amado, sem esse amor. Eu vou me esfriando, eu vou deixando, eu vou considerando, puxa, o pastor, é o irmão, é isso. Não, eu vou mudar, e você muda.
No começo é aquela coisa linda, aí depois você vai se esfriando, aí não, depois você muda, e aí você vai mudando, aí você vai fazendo. Você não vai criando raízes, por quê? Porque o amor de Cristo não está no seu coração. Então a minha oração hoje é que esse amor de Jesus Cristo ele esteja cada vez mais latente e patente nas nossas vidas. Amém, igreja? Diga um amém onde você está. Essa palavra ela é profunda. Agora, quando nós estamos com essa alegria, né, quando nós estamos com essa paixão por Cristo, quando nós estamos realmente convertidos ao Evangelho, o que Ele espera de mim e de você? Verso 18. Ora, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu o ministério do quê? Da reconciliação. Ele espera que através da minha vida e da sua vida, a gente tenha o quê? Esse ministério de reconciliação. Que através da minha vida e da sua vida, outras pessoas conheçam o amor de Jesus Cristo. Conheçam essa paixão de Jesus Cristo. Porque se nós efetivamente temos essa paixão de Jesus Cristo, ela tem que exalar. Principalmente nessa época de pestilência. Ela tem que exalar. Ela tem que alcançar. Por quê? Porque Deus, no verso 20, nos fez o quê? Embaixadores. Em nome de quê? De Cristo. Como se Deus exortasse por meio de nós em nome de Cristo. Amados, nós temos que entender que nós não somos só representantes desse amor de Jesus. Nós não somos só embaixadores. Nós somos mais do que isso. Deus, Ele roga, Ele implora, Ele exorta por meio de nós para que haja o quê? Reconciliação. Para que haja o quê? Novas conversões. Para que haja o quê? A necessidade de todos aqueles que ainda não conhecem o conhecerem. A necessidade de todos aqueles que já foram, que já estiveram no seu corpo, que eles voltem ao corpo de Cristo. Essa responsabilidade é minha e sua. É por isso que o Espírito Santo está aqui hoje dizendo que nós tenhamos mais amor a Cristo, que nós tenhamos amor ao Espírito Santo, que nós tenhamos mais amor a Deus, porque isso tem que exalar na minha vida, isso tem que exalar na sua vida. A gente tem que ter, sabe, amor a almas, orar por almas, orar, buscar, clamar. E Deus, Ele nos dá estratégias. O AME é uma estratégia. Os nossos cultos são estratégias. A nossa vida é uma estratégia. Quantos e quantos testemunhos nós temos aqui, glória a Deus por isso, de nós estarmos abençoando outras vidas, sim ou não? Sim. Faça um retrospecto de todos os testemunhos da nossa igreja. Quase todo domingo nós temos testemunhos. Olha, agradeça lá a sua igreja pelas orações. Olha, houve cura, houve restauração. Amém ou não? Então é para isso. O cerne da questão, o cerne, o nosso objetivo maior das nossas vidas é o quê? Que o amor de Cristo se exale. E isso só será possível. Só possível. Se houver esse amor genuíno. Amém, igreja? Essa é a mensagem de hoje. Que o amor genuíno de Jesus Cristo, ele nos domine. É difícil? É. É difícil. Porque nós temos que deixar o velho homem. Amém, igreja? Existem certas áreas das nossas vidas que são difíceis. O amor de Cristo entrar. Mas é um exercício. E é por isso que o Espírito Santo está aqui. Então eu gostaria, em nome de Jesus, que você curvasse a sua cabeça. Que você peça para o Espírito Santo do Senhor falar com você nessa noite.
E Ele com certeza vai te falar qual a área da sua vida que precisa de alguma alteração, de alguma mudança, para que esse amor de Jesus Cristo realmente ele invada por completo o seu ser e o meu ser. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado por essa palavra. Obrigado por essa ministração. Eu oro em nome de Jesus que nesse momento o Senhor possa soprar para cada um que esteja ouvindo essa palavra e essa oração. Qual a área das nossas vidas que precisa ser despojado, velho homem, para que esse amor venha por completo? Qual a área ou quais as áreas, Pai? Nós estamos aqui para que o amor de Cristo invada todo o nosso ser. Que caia por terra, Pai, toda hipocrisia, toda mentira, todo engano. Que seja descortinado em nome de Jesus Cristo. Que caia por terra todas as escamas dos nossos olhos. Que a nossa mente, às vezes cauterizada, caia por terra em nome de Jesus para receber esse amor. Para que esse amor não fique só na esfera da alma, e sim que ele entre no nosso espírito. Porque quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o seu Espírito Santo, ele acendeu o nosso espírito. Hoje temos espírito, somos alma, temos corpo. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, que o Senhor ministre nos nossos corações, de cada um, qual a área das nossas vidas. Que o Senhor fale nesse momento. E que daqui por diante, num curto espaço de tempo, a gente vem em nome de Jesus Cristo a despojar o velho homem nessa área. Porque em Cristo Jesus, todas as coisas são passadas. Todas as coisas, todo o velho homem se foi. Eis que tudo se fez novo. Que esse tudo seja uma realidade na minha vida. Que esse tudo seja uma realidade na nossa vida, na nossa igreja. Na igreja de Cristo, na igreja de todos aqueles que estão ouvindo. Em nome de Jesus eu oro. Agradecidos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.